seja. Muito obrigado, Sr. Ministro. Agora sim, tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Ministro e a sua equipa e gostaria de abordar 3 ou 4 assuntos nestes 5 minutos iniciais. Em primeiro lugar, é tornar clara qual é a posição do Bloco de Esquerda sobre a questão da limpeza das faixas de gestão combustível. E partimos do princípio que, de facto, nós vivemos numa situação, no último ano, dramática e extrema, que exige medidas extremas e vigorosas. E que não são compatíveis com lamentos. Incompatíveis com lamentos. Aliás, quem ontem se lamentava de que não se fazia nada, hoje lamenta-se que se faz demais. Portanto, temos que, de uma forma decidida, saber para que lado é que caímos. E, portanto, nós sabemos que este é um esforço, tem que ser um esforço muito exigente para todos. Para os proprietários, para as autarquias, para o Governo. E todos têm que assumir este esforço sem lamentos, sabendo que vai dificuldades, sabendo que algumas coisas não vão ser feitas a tempo, sabendo que certamente, enfim, muitas dificuldades terão que ser ultrapassadas. Mas o caminho é de enfrentar as dificuldades e de não fugir às dificuldades. E, portanto, nós compreendemos essas dificuldades que são reais e compreendemos que hoje muitos pequenos proprietários, pessoas envelhecidas, vivem com dificuldade e têm dificuldade em fazer a limpeza dos seus terrenos, mas devo dizer que estes lamentos a propósito destes pequenos proprietários idosos que vivem com dificuldades reais, vindas da parte dos partidos da direita, soam um pouco a hipocrisia. Porque eu recordo quem é que lhes cortou as pensões e as reformas durante os anos em que estiveram no Governo. Portanto, nessa altura, não estavam tão preocupados com as dificuldades das pessoas idosas que viviam no interior. Quem é que cortou serviços públicos no interior e que abandonou as populações à sua sorte? E, portanto, críticas dessas, vindas dessa parte, são um pouco hipócritas e um pouco postiças, não são com certeza para levar a sério, sabendo nós que as dificuldades existem e, portanto, que existe um esforço a todos os níveis, enfim, de recuperação de rendimentos dessas populações e de ajuda a ultrapassar estes problemas. E, portanto, de qualquer das formas, eu gostaria de saber até que ponto, enfim, este é um trabalho que está em curso, que deve ser apoiado e sustentado politicamente, mas que provavelmente o Governo vai ter que atender a muitas das dificuldades que são reais. Hoje a limpeza dos terrenos custa 3 vezes mais do que custava há uns meses. E porque encareceu as empresas que são em número limitado, que estão a fazer a limpeza, são em número muito limitado e encareceu muito os preços. E, portanto, provavelmente o Governo vai ter que ser sensível mais tarde no processo, fazer uma ponderação das dificuldades, vai ter que ser sensível às dificuldades que as autarquias e que os pequenos produtores possam ter. Eu recordo, a propósito, que uma solução que tem sido apontada é o de reforçar o associativismo. E já agora, o Sr. Ministro ainda há pouco não referiu, mas também te podia dar esta boa notícia, que na sexta-feira passada saiu finalmente a portaria que vai regulamentar a constituição das empresas de gestão florestal e das unidades de gestão florestal, porque o caminho para os pequenos proprietários que têm dificuldades para rentabilizar as suas pequenas parcelas é o associativismo, é agregarem-se em unidades de gestão florestal e entidades de gestão florestal, é encontrar fórmulas associativas que aumentem os seus rendimentos e não ficarmos a lamentar-nos eternamente que aquilo não dá. Pois já se sabe que não dá, temos é que encontrar soluções e andar para a frente e, portanto, esta portaria saiu na sexta-feira, é bem-vinda e eu saúdo, embora não tive tempo para analisar o seu conteúdo, enfim, são questões mais de procedimento, mas eu registro o seu aparecimento. Sobre os parques de recepção da madeira, esta é uma questão que nos preocupa, porque há um atraso efetivo do lançamento dos parques de recepção da madeira. Ela, aliás, já foi sublinhada pela Confederação Nacional de Agricultura e devo dizer que gostaria que o Sr. Ministro fosse um pouco mais preciso quando disse que havia 26 parques em vias de abrir em todo o país. Ora, os últimos grandes incêndios foram em 15 de outubro, portanto já lá vão uns 4 ou 5 meses e, portanto, já vai lá muito tempo e eu gostaria que fosse a muito curto prazo e, portanto, seria bom que o Sr. Ministro se comprometesse com uma data mais precisa, porque estar em vias de abertura já lá vai tanto tempo e depois destas chuvas todas está-se a criar uma situação que não é boa. Finalmente, porque o tempo é escasso e estou mesmo a acabar, sobre as questões da seca.
Não vou falar sobre o Plano Nacional do Regadio, foi-nos distribuído agora o mapa, enfim, também já está publicado algumas coisas sobre essa matéria, mas há um elemento que deveria ser ponderado, que é a da alteração das culturas. Isso está a acontecer na minha região, mais concretamente no norte do Ribatejo, em que os próprios produtores, os empresários agrícolas, estão a alterar também as culturas em que investem e, portanto, seria importante também, para além do plano de regadio, para além de todos os apoios que possa haver e que o Sr. Ministro já referiu, que haja uma atitude proativa por parte do Ministério, no sentido de apoiar o esforço que os próprios agricultores estão a fazer para reformular as suas culturas e encontrar culturas mais compatíveis com aquilo que se prevê que venham a ser o clima nos tempos próximos. Muito obrigado. Muito obrigado.